essa EBD, né? Vamos orar então. Ó Deus Santo, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Obrigado a Deus porque enquanto o mundo está em desespero, os teus filhos descansam na tua presença e descansam, ó Deus, na certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado, ó Pai Santo, por aqueles que estão presentes hoje, assistindo, ó Deus, esta aula ministrada para a escola dominical. O que pedimos é que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra, ó Deus, penetre o mais fundo de nosso ser e transforme nossa vida, porque só ela pode fazer isso. Só o Espírito Santo do Senhor trabalhando em nós para nos capacitar, ó Deus Santo, a agir conforme a Tua palavra. Nós louvamos o Senhor e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. A Marli também ali está dando bom dia. A Dirce também, bom dia. Irmãos amados do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, minha irmã. Muito bom dia. Então vamos iniciar. Irmãos, como eu disse, nós vamos estudar a lição de número 16 do livro de Eclesiastes, né? Os irmãos tiverem a Bíblia aí, já podem deixar aberto aí no livro de Eclesiastes, que tem no meio da Bíblia é Salmos, aí seguindo para a direita vem Provérbios e Eclesiastes, né? Então os irmãos abram aí que nós vamos estudar essa lição de número 16, o livro de Eclesiastes, ok? Então, como os irmãos têm percebido, né? Lógico, eu sempre trago o nome original dos livros para que a gente possa ter uma noção de como que é esse nome no original e como que é esse nome no português. O livro de Eclesiastes é esse nome aí, estranho, né? Que quer dizer, que é pronunciado Kohelet, que é esse nome estranho aí, que quer dizer simplesmente pregador, né? Quando a Bíblia foi traduzida do grego, do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, eles então usaram o nome Eclesiastes. Eclésia em grego quer dizer igreja, né? E Eclesiastes quer dizer aquele que comanda ou aquele que fala a igreja, né? Aquele que direciona a igreja, aquele que prega na igreja. Então Eclesiastes foi colocado no português assim exatamente por causa do grego, né? Foi trazido do grego. E da mesma ideia, né? Pregador e aquele que prega é a mesma coisa, né? Então, no grego é aquele que prega e no hebraico é pregador. Então dá o mesmo sentido, né? Muito bem, qual que é o alvo da nossa lição hoje? Primeiro, é saber reconhecer a decadência do ser humano e sua dependência de Deus. Depois, conscientizar-se da necessidade do temor do Senhor. Isso nós vamos ver, vai ser algo muito vivo nessa lição, né? Depois, ter em mente que dará contas a Deus de tudo o que fizer e ser consciente da solução do problema do pecado por meio de Jesus. Eu vi uma analogia feita por um pastor essa semana, de uma pregação que eu estava assistindo, e ele falou assim, ó, hoje as pessoas estão procurando uma vacina para o Covid-19. Isso é verdade. Mas tem uma doença que não tem vacina, que aliás tem uma única vacina, que é o pecado, e a única vacina para o pecado é o sangue de Cristo, né? Então ele fez essa analogia para trazer para a nossa realidade hoje, para nós vermos que as pessoas olham para o Covid-19, é uma doença perigosa, sim, só que existe curas humanas para ela. Mas o pecado não, o pecado é tão mau que não existe cura humana para o pecado. A única cura para o pecado é divina, né? É o sangue de Cristo. Então, para ver o tamanho da profundidade do pecado, né? Então, agir, remir o tempo dentro dos propósitos que Deus traçou para a sua vida. Então, é a forma de agir. E desenvolver o temor do Senhor pelo estudo dos livros poéticos, né? Então,
Esse livro de Eclesiastes ele está incluído dentro da categoria dos livros poéticos ou livros sapienciais, né? Então ele faz junto com o livro de Jó, livro de Provérbios. Se você tivesse que escolher algo para construir e deixar para a geração futura, o que seria? Qual seria o seu legado para a geração futura? Seria só financeiro? Seria um legado de sabedoria? Qual seria o legado que você deixaria para a geração futura? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Mesmo que seja somente para os seus que estão à sua volta, qual é o legado que você está deixando? Então, é uma coisa que nós temos que pensar. Salomão é a pessoa certa para escrever esse tipo de coisa. Esse aqui é o legado que Salomão deixou para toda a humanidade, né? Ele era um homem rico, famoso, culto, inteligente e com posição de soberania, né? Quer mais? Então, Salomão, ele tinha tudo isso, ele tinha todos esses adjetivos aí, pois por isso ele tinha experiência suficiente para escrever esse livro, né? Foi ele o escritor desse livro aqui de Eclesiastes. Agora uma visão panorâmica, né? O autor, como nós já dissemos agora há pouco, é Salomão. Salomão. A data de escrita desse livro é em 935 a.C. O versículo-chave é Eclesiastes 2:11. Olha aí, ó. Considerai todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então essa é a mensagem de Eclesiastes, né? Que tudo é vaidade, tudo é correr atrás de vento. Você já viu quão inútil é você correr atrás do vento? Você já tentou correr atrás do vento para ver o que acontece? Você vai correr, a única coisa que vai acontecer não vai ser tão inútil porque você vai praticar exercício, né? Você vai se exercitar. Mas o objetivo você não vai conseguir, que é pegar o vento, né? Não tem como você ensacar o vento. Isso aí, por enquanto, ainda não existe tecnologia para isso. A palavra-chave aí é vaidade, né? A palavra-chave para tudo isso do livro é vaidade. Vaidade acima de vaidade, né? Olha aí, ó, que surpresa, a Lidiane, esposa do Tiago, irmãos em Cristo aí da primeira igreja, estão assistindo. Bom dia, meu presbítero querido. Bom dia, meus irmãos queridos. Saudade de vocês. Deus abençoe aí, Deus te fale ao seu coração, né? Então, esse daqui é a visão panorâmica aí do livro de Eclesiastes, né? Agora, o esboço. Capítulo a capítulo, o autor afirma e reafirma: nada vale a pena neste mundo sem o temor do Senhor. Sem o temor do Senhor é correr atrás do vento. Sem o temor do Senhor é tudo vaidade. E aqui o autor vai usar três coisas, né, que nós vamos ver mais profundamente daqui a pouco, que é a sabedoria, a riqueza e os prazeres, né? São as três coisas que, sem o conhecimento, sem o temor do Senhor, é inútil, é correr atrás do vento, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Agora o esboço do livro. Eclesiastes capítulo 1 e 2, ele vai ter como conteúdo a sabedoria, riqueza e prazer podem ser bênção ou maldição, né? Olha só, sabedoria, ela não pode ser somente bênção, não. Ela pode ser maldição, sim. Sabedoria sem o conhecimento do Senhor, sem o temor do Senhor, pode ser bênção, assim como a riqueza e o prazer, né? Esses três, nós podemos pensar assim, não, sabedoria, só pode ter sabedoria quem para coisas boas, pois não é verdade. A riqueza, muita gente até hoje pensa que nenhum rico vai entrar no céu, né? Mas isso não é verdade, né? Aquela frase de Cristo lá, ele disse, mas depois, logo depois, ele completou dizendo assim, ó, tudo para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, Deus é capaz, sim, lógico, de colocar um rico no céu. E os prazeres. Se tem uma coisa sem o conhecimento do Senhor que pode virar para maldição, são os prazeres, né? Então nós vamos ver isso. E esse daqui é o conteúdo do capítulo 1 e 2 deste livro, né?
O capítulo 3, ele vai falar do nosso relacionamento com o tempo, né? Nosso relacionamento com o tempo. Olha aí, ó, esse aqui é um dos textos mais conhecidos de Eclesiastes, né? Tempo para tudo, né? A tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O capítulo 3 vai desenvolver esse assunto muito bem. Vai demonstrar que o nosso tempo, ele é comandado por Deus. E Deus dá tempo para tudo debaixo da terra, né? Debaixo do céu, aliás. Aí Eclesiastes capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai usar como tema a opressão, o trabalho, a religião, a política e o salário. E aí ele vai desenvolver esses temas, colocando dentro desses temas a sabedoria do Senhor, a riqueza e o prazer, né? Então, como que isso acontece, como que essas coisas se desenvolvem quando contém a sabedoria do Senhor e quando não contém, aliás, quando contém o temor do Senhor e quando não contém o temor do Senhor. Então vai ser desenvolvido aí do capítulo 4 ao capítulo 6. Aí do capítulo 7 ao capítulo 10, o tema aí vai ser vida humana, destino humano, diferentes tipos de pessoas e muitas diferenças. Então aqui vai tratar mais da vida humana, né? Mais da vida humana, mais do ser humano, tentando conhecer o ser humano. E é impressionante como que Salomão conseguiu captar a alma humana nesses 3 versos, nesses versos 7 ao 10. É impressionante como ele conseguiu. E aí o capítulo 11 e o capítulo 12 é a aplicação, né? São regras para viver bem e a conclusão do livro. Então esse daqui é um esboço muito superficial do livro de Eclesiastes, né? Claro que isso daqui não vai fazer com que nós captemos toda a informação desse livro, porque ele é muito rico, mas dá para a gente ter uma ideia de cima de como que é esse livro, né? Quero dar bom dia aí também para a Nalva, né? Bom dia, irmãos, e a Zelita também, graça e paz. Então, minhas irmãs, aí nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, a lição de número 16, né? Então, se a gente fosse definir o livro de Eclesiastes em uma sentença, como que seria? Seria assim, ó, o pregador faz uma revisão da vida, aponta as coisas más, exorta-nos a aproveitar o que é bom, porém, debaixo da orientação do temor do Senhor. Então, tudo que fazemos na nossa vida, ela tem que ser orientada debaixo desse propósito, do temor do Senhor, do temor. Tudo que nós fizemos debaixo desse propósito se torna em bem. Porque tudo que nós fazemos debaixo do temor do Senhor, nós vamos fazer debaixo da obediência do Senhor. E isso é bem. Seja a riqueza, seja a sabedoria e seja os prazeres, né? Seja a riqueza, a sabedoria ou os prazeres. O segredo é fazer essas coisas debaixo do temor do Senhor. No livro de Eclesiastes, o rei Salomão se identifica como pregador, né? Está aí em Eclesiastes 1:1, ele identifica como pregador. Considerando o livro como um todo, podemos ver que o sábio rei fez um verdadeiro trabalho de pregador, expondo sua mensagem de forma clara e aplicando-a diretamente à vida, sem fugir de sua tese central, explícita em Eclesiastes 12:13. Então, qual que é a tese central desse livro? Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 12:13. Ou seja, qual que é a ideia defendida por Salomão aqui? Vamos lá. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, ou seja, aí esse texto aí, ó, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o resumo, o final de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Pronto, aqui Salomão, de forma extremamente sábia, ele definiu a vida humana. Ele definiu a vida humana com 2 coisas: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever, obrigação de todo homem. Quando o homem foi criado, meus irmãos, ele já foi criado já com esse propósito. Ele falou, ó, eu vou glorificar a Deus, né? Esse é o propósito principal do homem, e obedecê-lo. Deus ali no jardim ele já falou, olha, você não come desta árvore. Isso é uma ordenança que eu estou te dando,
para você não comer desta árvore. Então o homem, ele teve a chance de obedecer a Deus, de cumprir os mandamentos do Senhor e viver bem. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. O homem desobedeceu ao Senhor e aí o pecado entrou no mundo e hoje nós estamos vendo o mundo como que está, não é? Então por isso que o pregador vai falar assim, olha, o resumo de tudo é isso. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Resumiu completamente a vida humana, né? A vida do homem, ela se resume nisso. Temer a Deus e guardar seus mandamentos. Então, quais são as palavras do pregador? Olha, nesse livro, ele dá três tipos de assuntos. Primeiro, a mensagem em si, depois a reflexão dessa mensagem e depois a aplicação dessa mensagem. Nós vamos ver aqui a mensagem e a aplicação, né? A reflexão nós não vamos ver porque ela já está contida, tanto na mensagem como na aplicação em si, né? Ela está mais contida na mensagem do que na aplicação. Então a gente vê a reflexão vai ficar repetitivo. Então nós vamos ver primeiro a mensagem e depois como aplicar essa mensagem à nossa vida. A mensagem, primeiro, o capítulo 1 e o capítulo 2, a mensagem que traz é assim, ó: sem Deus, sabedoria, riqueza e prazer não passam de materialismo, né? Debaixo do temor do Senhor são vistas como bênçãos que vêm dele. O materialismo, ele se interessa mais em ter, né? A ideia do materialismo é essa. O materialista, ele quer ter, independente do que aconteça. Se ele vai precisar passar por cima das pessoas, se ele vai precisar fazer qualquer coisa. A intenção dele é ter, é um materialista. Então, essas três coisas, sabedoria, riqueza e prazer, não passam de materialismo. A sabedoria, quando ela é uma sabedoria egoísta, ela é uma sabedoria que não traz proveito nenhum para as pessoas, somente para aquele que a tem. A riqueza é a mesma coisa. A riqueza ela não foi dada ao homem para que ele use ela para ele somente. A riqueza foi dada ao homem para que ele possa ajudar outras pessoas. O prazer, então, nem se fala. O prazer, quando ele é tido para si próprio, um prazer egoísta, ele se torna um prazer carnal, um prazer que não traz benefícios nem à pessoa e nem às pessoas em volta. Ele traz um benefício momentâneo. Mas o prazer, quando ele é colocado debaixo do temor do Senhor, ele é algo que traz tanto alegria para aquele que pratica, quanto alegria para aqueles que estão em volta, né? Se torna um prazer santo, um prazer bom. Então essa é a primeira mensagem que Eclesiastes capítulo 1 e 2 vem trazer para nós. A segunda mensagem, que está no capítulo 3, todo o capítulo 3, a mensagem vai ser assim: o autor de Eclesiastes afirma que Deus ordena o tempo, as coisas boas e más da vida enquanto estamos na terra, avisando que todo homem responderá ao Senhor em juízo. Ou seja, ele fala assim, olha, tudo tem seu propósito debaixo do céu, né? Todas as coisas têm seu tempo, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para casar, dar-se em casamento, há tempo para tudo. Então ele diz assim, ele conclui esse capítulo 3 dizendo assim, olha, por causa disso, todo homem prestará contas de como ele trata esse tempo, né? De como que ele faz esse tempo. Então ele prestará contas ao Senhor em juízo, ou seja, haverá um tribunal e nesse tribunal o homem prestará contas. Deus fala assim, ó, eu te dei vida, eu te dei sabedoria, eu te dei riqueza, eu te dei prazeres. O que você fez com isso? Você utilizou para si mesmo ou você utilizou para que tudo isso fosse repartido entre as pessoas em volta? Ou tudo isso fosse feito para a minha glória ou para a sua glória? Então isso são perguntas que nós temos que fazer para nós. Nós utilizamos a sabedoria, a riqueza e os prazeres para glorificar a Deus e para edificar a vida dos nossos irmãos, ou nós utilizamos por proveito próprio? Nós temos que parar e pensar nisso, né? Então essa vai ser aí a mensagem contida aí no capítulo 3 de Eclesiastes, né? Deus ordena o tempo, ele comanda o tempo. O capítulo 4 até o capítulo 6, a mensagem que ele vai trazer é rotina frustrante sem Deus. Temas que vão e vêm nos debates do homem moderno. Ou seja,
Ele vai trazer a questão de que a rotina do dia a dia, né, você acorda de manhã, toma seu café, vai para o trabalho. Volta do trabalho, almoça, volta para o trabalho novamente. Aí você volta para casa, janta, dorme, no outro dia você vai para o trabalho e continua essa vida cíclica, né? Isso é uma rotina, e essa rotina sem Deus se torna frustrante, porque você não vê um futuro. A pessoa sem Deus, ela não tem esperanças de futuro. Quando você tem essa rotina diante de Deus e diante da certeza de que Deus cuida de você, você faz com alegria. Porque você fala, ó, hoje é um dia novo, hoje é um dia em que o Senhor preparou para mim. Né? O sol brilha, meu coração está batendo, a vida está continuando. E aí você para e pensa e fala assim, mas e se minha vida acabar hoje? Deus está me esperando nas portas do céu. Então, a rotina, nossa rotina de cristão, ela não é uma rotina frustrante, porque nós sabemos que tudo o que fazemos tem um propósito, e esse propósito é glorificar a Deus. Então, a nossa vida, a nossa rotina, ela é sábia, ela é cheia de riqueza, e ela traz prazeres para nós também. Então, esse é a mensagem do capítulo 4 até o capítulo 6, né? Do capítulo 7 ao 10, desânimo sem Deus, contentamento com o temor do Senhor. Ou seja, é um complemento do capítulo 4 ao 6, né? Ou seja, sem Deus, a vida não passa de um grande e desesperado desânimo. As pessoas estão desanimadas da vida. As pessoas estão cada dia mais abandonando a vida porque estão sem Deus. Totalmente sem Deus. E aqui o Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, vai trazer essa ideia. E contentamento com o temor do Senhor. Meus irmãos, é impressionante como que o temor do Senhor nos traz esse contentamento. Nós estamos aí, como o salmista diz, né? 1000 caindo à direita, 10.000 à esquerda, e nós não seremos atingidos com essa falta de alegria, com essa falta de temor no coração, né? Nós estamos no mundo, mas o mundo não faz parte de nós. Então, do 7 ao 10, ele vai trazer essa mensagem, né? Essa mensagem. O 11 e o 12 vai trazer a mensagem de que não dá para viver sem o temor do Senhor. Se podemos pensar em ilustração, esses dois capítulos são a placa de pare, antes de prosseguir na caminhada de nossa vida. Duas verdades são proclamadas. Primeira, a vida não para, um dia você ficará velho, e a vida não compensa sem o temor do Senhor. Então, o capítulo 11 e o 12 é a aplicação, e essa aplicação vai trazer uma proposta para que você pare e pense, e fale, olha, a vida não para, um dia você vai ficar velho. Será que tudo que você juntou vai trazer benefícios para a sua eternidade? Será que tudo que você fez foi para que você deixe um legado verdadeiro para as pessoas que ficam? Ou não? Então um dia você ficará velho. E aí a segunda reflexão que traz é: a vida não compensa sem o temor do Senhor, né? Sem o temor do Senhor. Sem o temor do Senhor é correr atrás de vento, né? Não compensa. Aí, aqui depois dele trazer essa mensagem, ele vai fazer, em cada mensagem dessa, em cada capítulo, ele traz a mensagem e já faz a aplicação, né? E essa aplicação é importante para que nós possamos colocar isso na nossa vida diária. Primeiro, o capítulo 1 e 2, a aplicação vai ser, que alvo você estabelece para a sua vida material? Valer-se da providência de Deus para ter o que é necessário ou correr atrás do vento, do materialismo, até que as energias se acabem? Ou seja, o que você faz com a sua labuta diária, com o seu trabalho, com o seu ganho financeiro? O que você faz? Você faz com que isso seja um prazer para você, ou você trabalha tanto que não tem tempo nem para as coisas do Senhor? Será que tudo que você ganha, você utiliza com temor do Senhor, ou você utiliza de qualquer maneira? Você utiliza para benefício daqueles que estão à sua volta, ou para o prazer próprio? Então isso é algo que nós temos que pensar, e a aplicação de Eclesiastes 1 e 2 vai nos trazer esse pensamento. Nós temos que fugir do materialismo.
O materialismo é ter as coisas simplesmente por ter. E isso é um problema, né? O capítulo 3, a aplicação que o pregador vai trazer é: sem Deus, essa roda viva do tempo é encarada como fatalismo. Oh, meu Deus, está tudo acabando, já que tudo vai acabar mesmo, vamos nos entregar aos prazeres da vida. Isso é fatalismo. Dentro da perspectiva do temor do Senhor, como soberania de Deus. Por qual das duas você interpreta os acontecimentos da vida? Dentro do fatalismo ou dentro da perspectiva do temor do Senhor? Que aí, dentro do temor do Senhor, o tempo é colocado como soberano. Deus é soberano no tempo. Deus comanda o tempo. E não o tempo está entregue à sua própria sorte, né? Já o fatalismo não. O fatalismo fala assim, ó, não vou ter futuro mesmo, então eu vou aproveitar. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Quem comanda o tempo é o Senhor. Ele é o Senhor do tempo. Ele sabe todas as coisas. Ele consegue ver a nossa vida de um ângulo mais amplo do que nós. Então, eu sempre gosto de utilizar como exemplo quando a gente resmunga, quando, por exemplo, o pneu da moto fura, né? É um exemplo bem simples, bem básico, mas dá para nós sabermos como que nós temos uma ideia de como que Deus coordena o tempo, né? Às vezes o pneu da moto fura e a gente já resmunga, já blasfema e tudo mais, mas na verdade pode ser Deus te livrando de algo pior lá na frente, né? Então, o tempo é comandado por Deus, os acontecimentos é comandado por Deus, né? Nada acontece nesse mundo e aí Deus fala assim: ih, rapaz, não era para acontecer isso, não estava planejado. Não, Deus planeja e tudo o que ele planeja acontece, né? Então essa é a aplicação aí do capítulo 4, não, do capítulo 3. O capítulo 4 ao capítulo 6, a aplicação é: você tem buscado o equilíbrio entre desfrutar o que Deus lhe dá, sem perder de vista que tudo é passageiro e que as coisas dessa vida são as mais importantes? Ou seja, Deus te dá riquezas, né? Deus te dá riquezas. Você tem desfrutado dessa riqueza de forma a pensar que tudo isso é passageiro? Tudo isso é passageiro? Você pode ser a pessoa mais rica que aconteça. Um dia pode ser que aconteça aí uma crise mundial, uma crise no país e você perca tudo que você tem. Agora, se você já tiver na ideia, na consciência de que tudo que você tem é passageiro, quando acontece isso, o baque é mais fraco, né? O baque é mais fraco. A sabedoria também é a mesma coisa e os prazeres também é a mesma coisa. São passageiros. Um dia você vai morrer ou alguma coisa assim, e essas coisas acabarão, a não ser o prazer, né? Quando nós estivermos na glória, os prazeres serão santos e também serão duplicados, né? Serão maiores do que os prazeres aqui da terra. Então, essa é a ideia do capítulo 4 e 6, né? Buscar o equilíbrio entre as coisas desta vida e o temor do Senhor, sempre colocando na balança as duas coisas. O capítulo 7 ao 10, ele vai trazer a seguinte aplicação: olhando o contexto do nosso mundo hoje, dá vontade de fazer um panfleto com esses capítulos e distribuir para os líderes de todos os países do mundo. Por quê? Olha só, do capítulo 7 ao capítulo 10, ele vai trazer algumas aplicações. Ó. Primeiro, a nossa Bíblia aí, ele traz como título o seguinte, do capítulo 7, comparadas a sabedoria e a loucura, então ele vai fazer essa comparação. Ele vai trazer uma ideia de moderação também, moderação em tudo é boa. Aí vai trazer uma avaliação da mulher enganosa. E aí a submissão diante do rei, aqui começa a aplicar o contexto aos líderes do mundo, né? Submissão diante do rei, as desigualdades na vida, a sorte parece ser a mesma para todos, e trabalho sem recompensa e a excelência da sabedoria. Então ele vai trazer aqui alguns pensamentos sobre como um rei deve agir, né? E como que as pessoas são maltratadas e injuriadas por causa de um mau governante. Então, essa é a aplicação do capítulo 7 ao 10. O capítulo 11 e 12 vai trazer a seguinte aplicação: como você se relaciona com os assuntos desafiadores da vida cristã, né? Essa é a aplicação.
não há melhor opção que render-se diante do Senhor de toda a sabedoria. Se tem algo que é desafiador para nós, é a vida cristã. Ela é extremamente desafiadora, né? Irmãos no mundo inteiro estão enfrentando desafios de vida ou morte. No mundo inteiro, muitos irmãos, neste momento que nós estamos aqui reunidos em escola dominical, muitos irmãos estão escondidos dentro de uma casa ou de uma caverna ou de qualquer coisa, falando baixo para que ninguém possa ouvi-los. Porque se ouvi-los, eles poderão ser mortos por causa disso. Simplesmente por eles estão se reunindo para a escola dominical, né? Então, esses irmãos têm um desafio grandioso na vida, né? Que é buscar o Senhor diante de tantas perseguições, né? O nosso desafio é que nós possamos buscar o Senhor diante de tantos prazeres que esse mundo nos dá, né? Então esse é o nosso desafio. Nós oremos por esses irmãos, né? Então esse daqui são as aplicações daqui de Eclesiastes, né? As doutrinas ensinadas em Eclesiastes. A primeira doutrina é que Deus, Criador. A primeira doutrina é de Deus, Criador. Em Eclesiastes, Deus é apresentado como Criador, né? Aí em 12:1, os irmãos vão ver isso. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Então, esse aqui é o Criador. Seu papel como Criador vai além de fazer todas as coisas. Olha aí o 11:5, ó. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que fez todas as coisas, que faz todas as coisas, né? Então, seu papel como Criador vai além de fazer todas as coisas e dar vida. Ele é também o organizador da vida, mantendo até mesmo as coisas mais simples em execução, né? Na época do Novo Testamento, até hoje havia as pessoas que pensavam que Deus criava o mundo e aí ele pegava e entregava o mundo à sua própria sorte e ele não participava ativamente das ações do mundo, né? Ele criava e deixava o mundo à sua própria sorte. Mas as escrituras apresentam totalmente o contrário. Deus, além de criador, ele é o preservador da criatura. É ele que faz a criatura, ele que preserva a criatura. Um exemplo disso é nós vemos o mundo, né? O simples fato do mundo ainda não ter sido destruído pelo próprio homem é porque a mão de Deus não permite que isso aconteça ainda, né? Mas se Deus abrir a mão, ele nem precisa fazer nada. O próprio homem destrói a ele mesmo. Mas por causa do agir de Deus no mundo, aqui e ali, isso não acontece, né? Então isso é uma prova de que Deus ele trabalha no mundo também. As doutrinas, o ser humano decadente. O realismo de Eclesiastes leva ao reconhecimento da natureza do ser humano caído. Segundo Eclesiastes, estamos separados de Deus, né? Está aí no capítulo 5, verso 2, sujeitos à morte como qualquer outra criatura. Então, a brevidade da vida, né? Capítulo 3, versos 19 e 20. Todos os seres humanos são pecadores, Eclesiastes 7:20, e o pecado domina a raça humana por completo. Se tem uma coisa que nós temos que ter certeza é isso, nós somos pecadores e o pecado nos domina por completo. Existem hoje em dia pessoas ensinando, principalmente esses pregadores coach, de que nós não somos pecadores. Teve uma que pegou o microfone num show que estava fazendo e ela falou que nós não somos pecadores, né? Cristo morreu por nós, por isso nós não somos mais pecadores. Ela não entendeu o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Cristo morreu por nós, nós não temos, o pecado não tem mais poder de nos condenar. Isso é verdade, porque Cristo tirou o poder condenatório do pecado. Mas ainda nós temos o pecado em nós. O pecado ainda vive em nosso coração. Infelizmente, até o dia da nossa glorificação, esse pecado ainda permanecerá em nós. E essa doutrina é ensinada aqui em Eclesiastes, né? Aqui em Eclesiastes. Quinta-feira, no estudo de quinta, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre aí o pecado do homem, sobre como que o homem é pecador, né?
Então nós vamos estudar sobre isso aí na quinta-feira. Quem já se preparem aí para esse dia, né? Então essa aqui é a segunda doutrina, o ser humano decadente. Aí Eclesiastes e o Novo Testamento. A única aparente citação indireta ao Eclesiastes no Novo Testamento está em Romanos, capítulo 8, de 18 a 22. Então aqui é como diz aqui, é uma citação indireta, não é uma citação direta, né? Que fala assim, ó, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, aqui Paulo está falando, está usando frases que também Eclesiastes usa. Então, por isso que é uma citação, não uma citação direta, falando que exatamente tirou de lá e tudo mais, mas é uma citação indireta, né? Nesse texto, Paulo vislumbra a superação da vaidade que impera sobre a criação descrita por Salomão em Eclesiastes por meio da redenção em Jesus Cristo. E, para concluirmos, falando em Jesus, o livro de Eclesiastes é um manifesto da decadência humana. É na decadência humana que se percebe a necessidade da salvação, a qual chega pela vida e obra de Jesus Cristo. Enquanto, meus irmãos, nós não reconhecermos que o ser humano é decadente, nós nunca reconheceremos verdadeiramente a graça do Senhor. Porque enquanto nós achamos que nós somos alguma coisa, né, que nós somos a menina dos olhos do Senhor e que tudo isso que nós somos pessoas boas e tudo mais, nós nunca reconheceremos que Deus é gracioso e que Deus é bondoso e que mesmo assim ama pessoas imperfeitas como nós. E a vida e obra de Jesus Cristo nos mostra isso, né? Ó, o maior conselho do pregador é tema a Deus, que implica relacionamento e obediência. Ou seja, se alguém te chegar para você hoje e falar assim, qual que é o maior conselho que você me dá? Você tem que chegar e falar assim, o maior conselho que eu te dou é teme a Deus. Teme a Deus e obedece seus mandamentos. Esse é o maior conselho que você pode dar para uma pessoa. São palavras simples, porém profundas, né? E aí, o sacrifício de Cristo tornou isso possível de maneira concreta e definitiva, pois só por meio dele temos livre acesso ao Pai e perfeitas condições de nos relacionar com ele, vivendo plenamente o temor do Senhor. Sem Cristo, esse temor é impossível. Sem o Espírito Santo em nosso coração, esse temor ao Senhor, ele fica inviável para nós, seres humanos, pecadores e decadentes, né? Então, meus irmãos, esse é o ensinamento de Eclesiastes. É isso que ele nos ensina. Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, né? Deixe isso como um legado para as gerações futuras. Ensine os jovens a temerem ao Senhor e a obedecerem aos seus mandamentos. E isso ficará como um legado eterno, né? Até as próximas gerações. E o dia que Cristo voltar, nós teremos uma missão cumprida, de que nós transformamos uma geração inteira através desses exemplos, né? E como nós precisamos de exemplos assim, né? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, nós sabemos que o maior exemplo, ó Pai Santo, de sabedoria é o Senhor. Jesus foi o maior exemplo de sabedoria, de riqueza, ó Deus, aquele que nos mostrou o caminho exato para o melhor de todos os prazeres, que é servir ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse ensinamento contido no livro de Eclesiastes. A única coisa que pedimos é que o Senhor nos ajude, ó Deus, a aplicar cada um deles em nossas vidas, para que possamos ser sábios diante do Senhor, com temor do Senhor, que possamos usar a nossa riqueza, a nossa sabedoria e os prazeres que o Senhor nos dá para a Tua glória e para a edificação dos nossos irmãos, amigos e parentes. Nos ajude nesse propósito para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, teve alguns irmãos aí que entraram, né? A Marina